Angola, boa noite. Bem-vindo à atualidade informativa no Girassol Jornal, edição de sábado. Saiba o que vai acontecer. Outubro Rosa e Novembro Azul levam mais de 200 pessoas a marchar pela prevenção ao cancro. Lançado em Colibenco, o Programa Integrado de Assistência à Comunidade PIAC. Em Pelar, na Huila, defende melhor aproveitamento dos quadros nos setores dos petróleos e recursos minerais. Rafael Savimbo, filho do fundador da UNITA, afirma que a sua candidatura não significa monopólio familiar. Protestos na Tanzânia resultam em mortes e feridos. Manifestantes contestam os resultados das eleições. É sábado, 1 de novembro de 2025. O Girassol Jornal começa agora. Boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. A Administração Municipal do Clambacache realizou neste sábado uma campanha de limpeza e sensibilização com o objetivo de melhorar o saneamento básico a nível do município. Locais como o bairro Balumuca, Mercado dos Correios e Avocumbi foram palcos neste sábado de uma campanha de limpeza promovida pela administração do Quilamba-Cache. A administradora municipal, Naulila André, disse que a campanha visa reforçar a melhoria da gestão e tratamento dos resíduos sólidos. Nós estamos a falar do perímetro todo da Rua 17 de Setembro, todo o perímetro da Rua 17 de Setembro até o limite do nosso município com o município da Maianga. Foi essa área que hoje tivemos a comunidade a trabalhar. Naturalmente temos máquinas a trabalhar em outros pontos, principalmente naquilo que são as valas de drenagem, a fazer limpeza, a fazer desassoreamento. Um outro ponto que também mereceu atenção foi o quarteirão do Petro, mas desta vez a iniciativa foi de uma ONG que juntou mais de 30 pessoas para tornar Luanda mais limpa. O objetivo é intensificar mais o saneamento, não só a nível do município do Clambacache, como também em outros municípios. Dizer que também é ajudar aqueles jovens que estavam nas mãos práticas, né? E conseguirmos trabalharmos a nível do nosso município para inserirmos eles dentro dessa associação e continuamos a trabalhar em prol do nosso município. Terezinha, que já participou em várias campanhas, afirmou que o importante é sensibilizar a classe de zungueiras com o intuito de se combater a prática da venda em locais inapropriados. A saúde em primeiro lugar. Temos que cuidar da higiene e o lixo tem causado muitas doenças. Quando estão a vender, tão logo que termina, devem recolher o lixo e depositar no contentor. Já a vendedora Marisa agradeceu a iniciativa e afirmou que pretende ajudar no desenvolvimento das comunidades. Porque hoje em dia agora os hospitais estão cheios com cólera e agora vemos a pandemia da sarambo. Então isso tudo causa mesmo de falta de higiene da nossa parte. Vamos ajudar a nossa comunidade a crescer. A administração do Clambacache é responsável por vários distritos urbanos, nomeadamente Sapu, Palanca, Golfo 2 e Nova Vida. Os moradores do bairro Avocumbi, no município de Clambacache, estão preocupados com o andamento da obra de requalificação da quadra desportiva da localidade. Em esclarecimento, a administradora do Clambacache afirmou que as obras decorrem a bom ritmo e estão enquadradas no âmbito da responsabilidade social de uma empresa privada para a revitalização do espaço. A quadra multiuso do bairro Avocumbi é um espaço criado para o lazer da comunidade. Agora vai ganhar um novo visual. As obras de requalificação já tiveram início. Durante um momento de auscultação com a administração local, os moradores apresentaram as suas preocupações quanto à construção. O que nos trouxe aqui é um encontro que foi marcado com a comunidade daqui do arredor para falar acerca desta quadra multiuso que nos foi projetada aqui para a nossa comunidade, mas a inquietação propriamente que fez com que a população viesse para cá era o facto de as infraestruturas não estavam a ser elaboradas de acordo com aquilo que era a nossa expectativa. O que estava em causa aqui não era propriamente a venda do terreno, não, mas sim a forma como se dirigia as obras, que não favorecesse a prática do nosso desporto. Ou seja, a quadra estava a ser mais encurtada, não é? Que todos saímos felizes e satisfeitos. Ao redor da suposta quadra,
após apresentar um multiuso como deve ser, nós estávamos todos indignados, tristes com a situação, só por isso. Nada contra a administração, nada contra os cidadãos que trabalham na administração, nada. Este munícipe espera uma quadra com várias valências. Porque se tu fores para o bairro Popular, lá o Golfo 2, Kazenga, os multiusos não são do jeito que estão a ser construídos aqui. Não são, essa estética não tem nada a ver com multiuso. Esse é o motivo de endereçarmos uma carta para a Sua Excelência, a senhora administradora do município do Clambaquiache, como morador nato daqui, Golfo 1, os blocos, os setores do Avocumbe, preferimos ir ao encontro da Sua Excelência por via de outras excelências, porque não havia acesso à Sua Excelência. Fomos fechados para chegar até a senhora administradora, mas graças a Deus conseguimos. Esperamos diferimento não só que as obras concluam, mas que façam mesmo multiuso em condições, porque não tem nada a ver com multiuso. Neste sábado, em esclarecimento, a administradora garantiu que as obras decorrem a bom ritmo e estão enquadradas no âmbito da responsabilidade social de uma empresa privada para a revitalização do espaço. Edifícios do Golfo aqui no Avocumbe, para esclarecer que a obra que aqui decorre é uma obra que decorre no âmbito da responsabilidade social para a revitalização deste campo desportivo, que assim já o encontramos. O exercício com a comunidade aqui hoje foi muito bom, recebemos contribuições, vamos rever aquilo que é o projeto, mantendo-se o que já estávamos a fazer com o parceiro, para ter uma quadra desportiva que permita aos jovens, às crianças, continuar com a atividade desportiva aqui, o convívio que sempre se teve, mas com melhores condições. Funcionários do setor bancário marcharam neste sábado pela vida numa ação de sensibilização que juntou mais de 200 participantes na Baía de Luanda. O gesto reforça a importância da prevenção e união em torno da saúde. Na Baía de Luanda, os passos foram mais do que exercício físico. Foram passos de solidariedade, de alerta e de esperança. Funcionários do setor da banca juntaram-se este sábado para dizer não ao silêncio que cerca o cancro da mama e da próstata. Com mais de 200 participantes, a marcha uniu instituições bancárias e reguladoras, reforçando a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce. Esta caminhada, no fim do dia, serve para nós sensibilizarmos os homens e as mulheres para a necessidade de rastreios antecipados, não é? Portanto, para garantir que a sua saúde está sempre em dia. E tenham cuidado, porque os cancros apanham-nos a qualquer momento. Então, quanto mais precoce nós conseguimos detectar, também de uma forma mais precoce conseguimos tratar a nossa saúde. Bem, no setor financeiro, tal como diz o lema da nossa caminhada hoje, a solidariedade é um ativo muito valioso. E esta marcha representa para nós a proximidade e a empatia que temos pelas pessoas e as suas famílias que têm passado por esta doença. Nós, o setor financeiro, isso é seguros, banca e comissão de mercado de capitais, nos reunimos todos os anos para demonstrar a nossa solidariedade a estas famílias por meio desta caminhada. Ao longo da caminhada, houve ainda momentos de donativos que serão encaminhados para o Centro de Oncologia. Os donativos desta caminhada, eles são sempre para o Centro de Oncologia e são donativos resultantes não apenas das empresas que representam o setor, os bancos, as seguradoras, as sociedades de microcrédito, as sociedades gestoras de fundos. Não é simbólico mesmo, mas acreditamos que de alguma maneira vai ajudar a minimizar a carência de bens que aquela instituição precisa. Além da sensibilização, a iniciativa foi uma oportunidade para promover o autocuidado e incentivar hábitos de vida saudáveis, quebrando tabus que, para quem participou, o envolvimento foi emocionante e cheio de significado. Uma coisa muito importante, porque é um momento, sobretudo, de desporto, de caminhada, e caminhadas normalmente fazem bem à saúde.
Portanto, é uma coisa que incentivo também as pessoas a fazerem. E sobretudo é um momento de network com o restante dos bancos, sabendo que isso é uma caminhada do setor bancário e setor financeiro. Então existem aqui muitas empresas, é um momento muito bom de network com as demais pessoas que estão aqui presentes nesse evento. Participar da caminhada foi muito bom. Saber que todos os profissionais do setor financeiro fizeram-se presentes para juntarmos a essa causa, né? Solidariedade contra as vítimas do cancro da mama e o câncer da próstata. Foi muito bom participar e está a ser divertido. De rosa e azul, os participantes deram um passo firme na luta contra o cancro da mama e da próstata nesta caminhada, onde ficou a certeza de que com a união é possível vencer o medo e salvar vidas com informação, afeto e prevenção. Temos que ganhar coragem e começar a consciencializar que temos que fazer esse rastreio com alguma frequência de acordo com a recomendação médica. O Presidente da República, João Lourenço, assinou um decreto a exonerar a Dilson Delane Martins Gonçalves do cargo de vice-governador da província de Benguela para os serviços técnicos e infraestruturas. Na sequência, o titular do Poder Executivo nomeou Américo Odeia Chichissa para o cargo de vice-governador da província de Benguela para os serviços técnicos e infraestruturas. Num outro decreto, João Lourenço deu por concluído o mandato de vice-governador da província de Cabinda para o setor econômico, Macário Romão Lembe, sendo nomeado para o mesmo cargo Francisco João Gomes Chibavo. Oportunidades de investimento. Terceira edição do Fin Summit com mais de 4.000 participantes. Em destaque. Acidente de viação no bairro da Laje, na cidade de Lubango, faz um morto e 2 feridos. O sinistro ocorreu quando uma carrinha de marca Fuso embateu violentamente contra 2 motorizadas que se encontravam estacionadas, provocando a morte de um mototaxista. Um homem morreu e 2 outros ficaram feridos em consequência de um acidente de viação ocorrido este sábado no bairro da Laje, na cidade de Lubango. Segundo esta testemunha, no local, o sinistro ocorreu quando uma carrinha de marca Fuso, de transporte de peixe, despistou-se e embateu violentamente contra 2 motorizadas que se encontravam em um parque de estacionamento. O despiste, segundo o mesmo, terá sido provocado por falha nos travões da viatura. Eu vi um carro a vir de lá em cima. Eu vi o carro vir de lá em cima com uma grande velocidade. E eu estava ali, eu faço um presto de trabalho aqui na casa do senhor. Então quando eu vi o carro a vir, eu também fugi para o outro lado da estrada. É quando o carro encontra 2 motas ali, então rompe a primeira moto, que é esta que está ali embaixo do carro. Então vem e passa nessa segunda moto, o carro veio a direção, bate nesta parede. Saio de lá correr, fico ali para chamar o dono, deu um pouco atrás de trabalho para ele. Já chamei, ele veio assim que sai, então é assim que aconteceu. Este mototaxista teve a sua motorizada completamente destruída no acidente e por pouco não foi atingido pela carrinha. Já estávamos ali naquela de fazer troco com o colega que é para dar nos clientes. De repente vimos a Fuso a vir numa alta velocidade. Eu como é que vi primeiro, alerto o colega como já estava em cima da moto, ele não houve tempo de meter a moto no descanso, empurrar a moto, ele consegui saltar. Logo o carro veio e bateu ali, para as 2 motas. Em consequência do despiste, a viatura invadiu uma casa, provocando enormes prejuízos. O proprietário lamenta os danos, mas agradece ao facto de não terem sido registadas vítimas no interior da sua residência. O sentimento é de tristeza, mas ao mesmo tempo agradecer a Deus, porque houve danos materiais, mas não danos humanos, né? É triste e é preocupante do nosso lado. Estamos aqui com a casa destruída, a mobília destruída, depois estamos na época de chuvas e até que ainda não temos contato com o proprietário da viatura. A Organização da Mulher Angolana participou
participou hoje de uma atividade, mas por agora vamos a seguir com Angola continua a ser vista como um espaço fértil para investimentos, segundo operadores do setor financeiro, que participaram neste sábado na terceira edição do Finance Summit 2025 em Luanda. Com mais de 4.200 participantes, o fórum serviu para discutir finanças, atrair investidores e impulsionar o desenvolvimento económico. Angola continua a atrair a atenção de investidores nacionais e empreendedores. No Fórum sobre Finanças, Investimentos e Negócios, um espaço para a educação financeira, inclusão digital e desenvolvimento económico, o tom das discussões ficou claro. Segundo os participantes, o país ainda é um espaço fértil para investir. Falar de fertilidade é o topo. Nós estamos aqui com resultados enormes e estamos com menos de 0,001% da população a investir. Então temos um enorme caminho pela frente e com certeza muito sucesso a vir. Edilson Mute é mentor financeiro e reconhece que, tal como outras realidades, o mercado angolano tem as suas falhas. Porém, há um mar de oportunidades para investir. O mercado angolano tem as suas falhas e como todo e qualquer mercado. Mas é um mercado que tem um mar de oportunidades. Nós somos um mercado muito fértil para investimento, então este é o momento de começarmos a investir em Angola, tanto o estrangeiro quanto o nacional. Nós precisamos começar a investir em Angola. E fico feliz em dizer que nós ainda estamos muito para trás, mas já estamos a caminhar muito para frente. Ou seja, há muito mais jovens comprometidos a investir em Angola hoje do que tínhamos há 10, 5 ou 15 anos atrás. Durante as palestras e painéis abordaram-se temas como o mercado de capitais, finanças sustentáveis e inclusão digital. Apesar de ser um mercado fértil, Anabela, PCA de uma das instituições do setor financeiro, defende a necessidade de se abordar e divulgar mais o mercado de investimentos em Angola. A comunicação é uma das bases para levar o conhecimento, para levar a literacia financeira a todas as pessoas, não é? O que muito se fala, que faz com que o mercado não tenha tanto movimento ainda, é a falta do conhecimento da existência deste mercado, que são as fontes alternativas de poupança. Portanto, as pessoas quase que só conhecem a banca. Já o vice-governador de Luanda para o setor económico, Jorge Mingues, refere que esta pode ser a via de consistência e sustentabilidade. Traz aos jovens aqui o conceito de investir, a perceberem oportunidades de negócio, oportunidades de investimento, como e quando puderem fazer. Acreditamos que com os objetivos que foram traçados e a moldura humana que cá está, as salas todas cheias, os jovens todos entusiasmados, acreditamos que de facto começa-se a perceber que este segmento é tão importante, esse segmento é fundamental para muitos e que também é das vias que se pode de facto encontrar aqui a consistência e a sustentabilidade de famílias e de gerações. Questionado sobre possíveis irregularidades neste mercado de investimentos, que ainda é novo, Euclides Francisco, organizador do certame, ressalta que este detalhe não deve inibir os investidores nacionais. Quando se olha para o mercado de capitais, não existe isto. O nosso mercado é regulado. Tu tens a Comissão de Mercado de Capitais, todas as instituições são obrigadas a fazer reportes trimestrais, anuais. Então, a falta de regulamentação é o que normalmente faz com que existam estes mecanismos. E o investidor angolano pode, de facto, ficar confortável com o investimento. Fora de todos os mecanismos de proteção, existe o Fundo de Garantia de Depósitos, até para os depósitos bancários, no valor de $12,5 milhões. Ou seja, até para os depósitos existem proteção. O plenário do Tribunal Supremo deu início na última sexta-feira ao processo de eleição dos candidatos ao cargo de presidente da mais alta instância da jurisdição comum. A corrida, que contava inicialmente com 4 concorrentes, ficou marcada por um empate técnico na votação inicial. Na sequência, foram apurados 3 juízes conselheiros, sendo Ifigênia dos Santos, Clemente, Daniel Modesto e Noberto Sodré João. A decisão final cabe ao Presidente da República, que nomeará aquele que vai ocupar o cargo de juiz-presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A eleição do novo presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial contou com os votos de 18 juízes conselheiros em pleno exercício de funções.
Durante a eleição, houve um empate técnico que, segundo a juíza desembargadora e secretária-geral da Comissão Eleitoral, Tânia Braz, foi necessário a utilização de um desempate que culminou com a apuração dos 3 candidatos mais votados, ficando de fora da corrida apenas o juiz conselheiro Domingos Mesquita, que era o segundo candidato na lista. Como eleitores, não houve votos em branco nem votos nulos. Foram votados os 4 candidatos e apurados os resultados. Tivemos um empate técnico entre o primeiro e o segundo candidato e o terceiro e 4º candidato. O critério de desempate foi aplicado àquele que vem previsto no regulamento eleitoral e devidamente publicado no Jornal de Angola, que consiste na antiguidade da categoria. Mas neste caso tivemos uma situação diferente, pois os 4 candidatos tinham a mesma categoria de antiguidade, pois foram nomeados e tomaram posse no mesmo dia. Entretanto, os nossos critérios na magistratura judicial determinam que neste caso o critério do desempate será pela data da tomada de posse, ou seja, aquele candidato que tomou posse primeiro é o mais antigo na categoria. Nesta senda foi possível fazer o desempate e graduar os 3 candidatos da seguinte forma. Doutora Juíza Conselheira Ifigênia Clemente, seguida do Doutor Norberto Sodré e, por final, o Juiz Conselheiro Daniel Geraldes. Foram estes os 3 candidatos apurados e o resultado final do pleito eleitoral que hoje se realizou aqui. Sem avançar data para a tomada de posse daquele que irá ocupar o cargo da mais alta instância judicial, a juíza desembargadora e secretária-geral da Comissão Eleitoral reafirmou que as instituições são céleres e tudo decorrerá na maior brevidade. É um processo que tem sequência. Vai agora para o plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial para homologação do resultado final e, de seguida, a remessa para Sua Excelência, Sr. Presidente da República, nos termos da Constituição, efetuar a nomeação e marcar a tomada de posse do candidato eleito e que irá desempenhar as funções cumulativas de Presidente do Tribunal Supremo e, por inerência de funções, de Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial por um período de 7 anos não renováveis. O pleito eleitoral correu com toda a transparência e lisura possível, de salientar o ambiente urbano e sereno em que decorreu o pleito eleitoral. As instituições são céleres e tudo decorrerá na maior brevidade possível. A Comissão Eleitoral encarregue do processo, presidida pelo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, João Paulino. Vale realçar que os 3 nomes serão submetidos à Presidência da República para que, nos termos da Constituição da República de Angola, o presidente João Lourenço nomeie aquele que irá ocupar o cargo de juiz-presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, em substituição de João Leonardo, que renunciou ao cargo em agosto de 2000. Pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Os principais mercados de destino dos diamantes brutos angolanos foram os Emirados Árabes Unidos, a Bélgica e Hong Kong, como avançou o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor. No domínio da comercialização, durante o mesmo período, Angola exportou aproximadamente 8,18 milhões de quilates de diamantes brutos, avaliados em cerca de 790,43 milhões de dólares norte-americanos, com um preço médio por quilate que se situou em 96,7 dólares, tendo como principais mercados de destino os Emirados Árabes Unidos, a Bélgica e Hong Kong. Estes 3 mercados absorveram mais de 90% das nossas exportações. O secretário de Estado, que falava nesta sexta-feira durante a apresentação de balanço das realizações do mercado das pedras preciosas referente ao primeiro semestre de 2025, destacou que, comparando com o primeiro semestre de 2024, registrou-se um aumento de 108,9%,
apesar da redução de 14% no volume resultante das exportações. Esta queda, segundo Jânio Correia Vitor, é resultante do surgimento de diamantes sintéticos no mercado, que são os mais baratos. Principalmente a instabilidade económica. Claro, nós temos algumas guerras, isso desmotiva também os compradores, mas principalmente, como se viu, é a questão do mercado dos diamantes sintéticos, que são mais baratos e que de uma maneira ou de outra estão a invadir alguns mercados comuns. Entretanto, no primeiro semestre deste ano, o país produziu 6,8 milhões de quilates de diamantes. Este valor corresponde a um aumento de 23,2% se comparado ao período homólogo, uma produção que tem estado a ser influenciada pelo preço no mercado, segundo referiu Miguel Vemba, da Indiama. Nós tivemos o preço a reduzir desde os altos de 2022, os preços a reduzir em cerca de 33%. Nós tivemos $213 em média, o preço médio do quilate em 2022 e no final de 2014 nós estávamos a $140 o quilate. Então, a influência do preço reduz aquilo que é o investimento, que por sua vez tem implicações na produção, que tem sido o maior desafio. Angola almeja ser um dos maiores produtores de diamantes do mundo. Por isso, o país está confiante na compra dos 85% de participações da diamantífera De Beers, anunciou igualmente na ocasião o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Vitor. É um desejo de Angola adquirir algumas ações da De Beers. A ideia do nosso executivo é fazer com que haja uma frente de países africanos que controlem, que comprem as ações dessa grande multinacional que é a De Beers. Isso porquê? Porque o nosso receio é que a De Beers caia em mãos especulativas e que depois não dê o devido tratamento ao diamante natural. Angola confiante na compra da diamantífera americana De Beers. Mais de 2.000 pessoas foram atendidas no complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé durante a campanha de rastreio do cancro da mama que decorreu de 13 a 31 de outubro. A subcoordenadora da campanha informou que do total de rastreados, apenas 20 eram homens e, surpreendentemente, deste número, todos foram positivos. Ainda existe muito desconhecimento de que os homens também podem contrair o cancro da mama, como é o caso de Ângelo Kaombe, que ficou a saber hoje. Não sabia que os homens podiam apanhar cancro da mama. Um dos entrevistados, Edmundo Antônio, contou que só tomou conhecimento através de programas televisivos e que o tema ainda é novidade para os homens. Eu saber disso num programa televisivo e fiquei muito surpreso quando ouvi por quê. Porque eu acreditava e aprendi dessa forma que o cancro da mama atua a mama. E fiquei surpreso por quê? Porque acredito e sabemos que os homens não têm mama. E ao ouvir essa informação eu fiquei admirado. No mês de Outubro Rosa, que está a findar, várias campanhas e atividades de sensibilização contra o cancro da mama foram realizadas em todo o país. No Hospital Pedalé, a campanha teve início no dia 13 deste mês e terminou nesta sexta-feira. O diretor clínico da instituição, Marco de Carvalho, avançou que mais de 2.000 pessoas foram atendidas. Subir o atendimento para 100 pessoas por dia e neste momento estamos a atender mais que 200 pessoas por dia. Consideramos que a campanha foi um sucesso porque não esperávamos tanta adesão. A adesão praticamente foi em massa. Nós já neste momento estamos com perto de mais de 2.000 pessoas atendidas. As mulheres na faixa etária dos 40 anos lideraram as estatísticas. Porém, a subcoordenadora da campanha, Nailede Felipe, avançou que deste número, 20 eram homens que testaram positivo. No universo de 2.030 pessoas, tivemos uma aderência de 20 homens até o momento, até hoje, último dia. E todos eles, a sua maioria, positivos. Já o chefe do Serviço de Imagiologia, Celestino Delgado, revelou
que dos mais de 70 casos positivos detectados nas análises mamárias, 40 confirmaram-se como cancro da mama. Dentro dos exames de mamografia, aproximadamente 744 pacientes foram submetidas a exames de mamografia e 571 pacientes foram submetidas a exames de ecografia mamária, que tiveram critério para tal, totalizando ao todo de 1.321 pacientes que foram submetidas a exames imagiológicos para a detecção e a caracterização de lesões provavelmente cancerígenas para o diagnóstico de cancro da mama. Apesar do mês dedicado à prevenção e campanhas de sensibilização sobre o cancro da mama está a terminar, as ações de sensibilização e rastreio continuam em todas as unidades sanitárias do país. O município do Caluquembe projeta aumentar a produção agrícola na campanha 2025-2026. O objetivo é superar as 20 mil toneladas de produtos do campo colhidos na última época agrícola. O município de Caluquembe, na província da Huila, pretende aumentar a produção agrícola na campanha 2025-2026. A meta é, de acordo com o diretor municipal de Agricultura, superar as 20 mil toneladas de produtos diversos colhidas na época passada. Joaquim José realça que estão preparados mais de 90 mil hectares para a produção, principalmente de cereais, leguminosas e tubérculos, com suporte de meios mecanizados. A nossa intenção é preparar mais de 90 mil hectares nessa próxima campanha agrícola que se avizinha. E graças a Deus também o município de Caluquembe agora começa a ter equipamentos para fazer face à própria agricultura, que são já os tratores, as alfaias e tudo mais, para então entrarmos na agricultura mecanizada incorporado com um pouquinho de ciência. O responsável destaca que no município a produção é garantida por mais de 5 mil famílias, 50 cooperativas e 35 associações de camponeses que contam com o apoio da ADRA e do Instituto de Desenvolvimento Agrário IDA. A nível do município de Caluquembe, a Direção Municipal da Agricultura, controlamos 50 cooperativas e 35 associações. De facto, elas estão todas focadas para a produção agrícola em diversas culturas. Controlamos mais de 5 mil famílias, fora aquelas que estão fora do nosso controle. Né? Estamos a falar da intervenção do Instituto de Desenvolvimento Agrário, né? O IDA, incorporado as metodologias de escolas de campo, né? As ECAs, e ali onde, na verdade, as comunidades, também por meio de algum apoio da ADRA, vão tendo alguma formação, né, que tem a ver com a gestão de escolas de campo e gestão de caixas comunitárias. Veja daqui a pouco as notícias pelo mundo no seu Girassol Jornal e ainda o desporto em grande plano. Não sai daí, eu conto consigo. Até já. Renovados votos de boa noite, bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Essa é a segunda parte e começamos com a atualidade esportiva. Do handebol, Angola venceu o torneio internacional do Jubileu da Nossa Independência. Os angolanos derrotaram Cabo Verde por 21-18 na terceira e última jornada da prova que teve como palco a Arena do Quilamba. Ao intervalo, os nossos rapazes perdiam por 8-11 e ganharam o segundo tempo por 13-7. Angola somou 3 pontos, 3 triunfos no caso, e em igual número de partidas, tendo ganho nas primeiras 2 partidas. Angola B por 18-12 e o Reino de Marrocos por 30-17. Na outra partida, na ronda decisiva, Marrocos venceu Angola B por 30-28. Angola ficou na primeira posição com 6 pontos. Cabo Verde foi a segunda com 4. Marrocos foi terceira com 2 pontos. Ao passo que Angola B ficou no último lugar sem pontuar. E nós continuamos com o desporto. O Petro de Luanda venceu o clássico diante do Recreativo do Libolo por 4-1.
Tarde cinzenta de sábado, dia de clássico do futebol angolano, com pouco público no início. Na relva bem tratada do 22 de junho, os forasteiros tiveram a iniciativa de jogo, mas foram os donos da casa chegar primeiro ao golo, porém anulado por posição irregular. Os tricolores queriam resolver o jogo ainda na primeira parte. Todavia, Beni, guarda-redes da formação de Kalulu, teimava em negar o golo em 2 ocasiões. Entretanto, a formação do Petro de Luanda colocou em prática o velho ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aos 11 minutos, Tiago Reis conseguiu bater o guardião do Libolo. Depois disso, a equipa do Catetão jogava fácil e chegava facilmente à baliza adversária, criando oportunidades para ampliar o marcador. Já o conjunto de Kalulu teve a oportunidade no lance de bola parada para chegar ao empate, mas sem sucesso. Na segunda parte, as duas equipas queriam visar a baliza uma da outra, com sinal mais para o Petro, que fustigava o adversário, tendo chegado ao segundo golo pelo homem do costume, Tiago Reis, a passe de Vanilson. O recreativo do Libolo tentava reagir, porém, Jonathan Toro, como um touro, ampliou o marcador para 3-0. Sem tirar o pé do acelerador, Vanilson, que deu a marcar por 2 vezes, fez o gosto ao pé, fixando o resultado em 4-0. Antes do apito final, Fuca aproveitou para reduzir o marcador em 4. Quiero agradecer, obrigado a todos los jugadores de la actitud. Primera parte ha sido un buen juego, pero la segunda ha sido espectacular, con mucha energía, buen juego. Y por supuesto siempre agradecer, obrigado a nuestros adeptos, que hoy necesitamos el calor de ellos para sobreponernos de la derrota y nos han ayudado muchísimo. Do outro lado, António Januário, técnico adjunto do Libolo, lamentou a derrota. Foi um jogo difícil. Jogamos com o atual campeão do Girabola. O Petro é nada mais nada menos do que uma das equipas que acabou agora de se qualificar para a fase de grupo da Champions. Viemos aqui com o objetivo de dificultar ao máximo a equipa do Petro, mas infelizmente não foi um dos dias bons para nós. Parabéns ao Petro pelo jogo e pela vitória. Parabéns aos nossos rapazes que também têm vindo a trabalhar imenso. Por isso é que estamos aqui a liderar. Nesse momento perdemos, mas continuamos os líderes. Na próxima ronda, o Petro de Luanda vai defrontar o Interclube. Já o Libolo enfrentará o Desportivo da Huila. Ainda sobre a atualidade esportiva aqui no Girassol Jornal, o Interclube venceu o 1º de agosto por 87-83 em mais uma jornada do Campeonato Provincial de Luanda em basquetebol. O 1º de agosto em basquetebol continua na senda dos maus resultados. Depois da derrota frente ao Sporting de Luanda, os Caragós voltaram a cair nesta sexta-feira frente aos polícias no pavilhão Gustavo da Conceição. No entanto, o PRI dominou em quase todos os quartos. O inicial venceu por 20-17 e ao intervalo ganhava já por 35-31. O terceiro período foi igualmente controlado pelo 1º de agosto, que converteu 26 contra 22 pontos do Interclube. O placar, no fim do terceiro quarto, era de 61-53 para os militares. No último tempo, os polícias reorganizaram-se defensivamente e deixaram o placar empatado em 76-76 e levaram a decisão da partida ao prolongamento. E aí, o Interclube foi igualmente superior, terminando o encontro com o triunfo de 87-83. Cesaltino Reis, no Interclube, frisou que o resultado espelha bem os argumentos defensivos que tiveram no último quarto. O fruto do resultado a favor do Inter é que, nós, a equipa técnica, tivemos a capacidade de pôr os miúdos mais calmos, já que o parecer com relação ao resultado não era muito desfavorável à equipa do Inter, e sempre que tivéssemos calma sempre que viéssemos para o ataque, tirar vantagem sempre dos ataques, quer dizer, defender bem e quando formos para o ataque marcar pontos. No 1º de agosto, falou o adjunto de Lazare Adingonon, Walter Costa, que fez um balanço negativo da prestação dos seus rapazes, sobretudo na reta final. É um balanço negativo, né? Porque perdemos o jogo e quando se perde não pode ser positivo. Pois embora conseguimos ter jogado nos 3 primeiros períodos, nós estivemos muito bem, conseguimos executar aquilo que nós treinamos ao longo da semana, aquilo que preparamos para este jogo, mas infelizmente na ponta final nós claudicamos
quando assim é, deixa dar parabéns à equipa do Inter, que conseguiu ir buscar o último esforço para poder empatar o jogo e levar-nos ao prolongamento, e no prolongamento eles foram mais felizes, acabaram ganhando o jogo. Interclube vence 1º de agosto no pavilhão Gustavo da Conceição, no segmento de mais uma ronda do Provincial de Luanda. Da bola ao sexto. Crise política na Tanzânia. Protestos pós-eleitorais, mortes e restrições de informação. Em destaque. A República de Angola reafirmou o seu compromisso com a promoção da paz, da segurança humana e da dignidade dos povos na região dos Grandes Lagos. A declaração foi feita pela Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, durante a reunião ordinária dos Ministros de Gênero da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos, que decorreu neste sábado em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. No seu discurso, a ministra destacou o papel ativo de Angola no seio da CIRGIL, sublinhando o empenho do país na mediação de conflitos, no diálogo político e na promoção da paz e da estabilidade na região. Durante o período da presidência à frente da CIRGIL, Angola procurou fortalecer os mecanismos de cooperação regional com foco na reconciliação, na prevenção da violência baseada no gênero e na proteção de mulheres e crianças em contextos de conflito. Ana Paula do Sacramento Neto destacou igualmente o papel do 2º Plano de Ação Regional e das iniciativas conjuntas no âmbito da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, realçando a importância da luta contra a exploração ilegal dos recursos naturais, considerada uma das principais causas de instabilidade na região. Permitam-me que assinale o fato de estarmos hoje aqui para uma importante jornada de reflexão em torno do compromisso coletivo do 2º Plano de Ação Regional para a implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, bem como o 2º Barômetro de Gênero da região dos Grandes Lagos. A ministra lembrou ainda que a região dos Grandes Lagos continua a enfrentar conflitos complexos, mas tem registrado avanços significativos na participação das mulheres na vida política e na liderança institucional, bem como na implementação de políticas públicas que fortaleçam a resiliência das comunidades. Ana Paula do Sacramento Neto reafirmou que a paz duradoura não se constrói sem as mulheres, nem se mantém sem a sua liderança ativa, destacando o papel das mesmas como agentes de reconciliação e promotoras de estabilidade. A reunião ordinária dos ministros do Gênero da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos terminou neste sábado com a transmissão da presidência da República Democrática do Congo sob a liderança da ministra do Gênero, Família e Criança. A Tanzânia enfrenta uma grave crise política e os protestos pós-eleitorais tornaram-se mortais, com grupos de oposição a alegarem que centenas de pessoas foram mortas num contexto de bloqueio de internet e mobilização militar após a controversa votação de quarta-feira. Saiba mais no Compacto Internacional. Enquanto a ONU reporta informações credíveis de pelo menos 10 mortes e a Anistia Internacional documenta mais de 100 fatalidades, o principal partido da oposição, o Chadema, afirma que aproximadamente 700 pessoas foram mortas em 3 dias de protestos. O governo negou ter utilizado força excessiva e contesta estes números. O chefe do exército, Jacob Mkunda, rotulou os manifestantes de criminosos, enquanto as forças de segurança respondem com munição real e gás lacrimogéneo, bloqueio de informações e contexto eleitoral, um corte completo da internet e um recolher obrigatório entraram no 3º dia, restringindo severamente o fluxo de informações e a verificação independente dos acontecimentos.
A eleição foi essencialmente não contestada, com os principais candidatos da oposição impedidos de concorrer ou presos. O partido CCM da presidente Samia Suluhu Hassan está no poder desde 1961 e foi declarado vencedor das eleições locais em meio a alegações da oposição de enchimento generalizado de boletins e de fraude eleitoral. 3 homens do estado do Rio de Janeiro foram detidos por polícias argentinos quando atravessavam a fronteira do Brasil com a Argentina por uma passagem clandestina. Segundo informações da Polícia de Fronteira da Nação Celeste, 2 deles têm antecedentes por tráfico de drogas. Os cidadãos brasileiros foram presos na província argentina de Misiones na madrugada deste sábado, acusados de entrar ilegalmente no país por uma passagem clandestina próxima à cidade de Albapoce, a fronteira com o município do Porto Mauá, no Rio Grande do Sul. Segundo os agentes argentinos, os 3 são suspeitos de fugir do cerco ao Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Uma aglomeração descontrolada num templo hindu deixou 9 pessoas mortas e dezenas feridas neste sábado, no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, segundo as autoridades locais. O incidente ocorreu durante as celebrações do dia sagrado de Ekadashi, dedicado ao deus Vishnu. De acordo com a polícia, centenas de fiéis estavam reunidos quando uma grade de ferro, que organizava a fila de entrada, cedeu e provocou o avanço repentino da multidão. Foi uma correria descontrolada, afirmou um agente à Associated Press. O oficial do governo local informou que entre os mortos estão 8 mulheres e uma criança. Outras 16 pessoas seguem internadas num hospital da região e 20 fiéis, que entraram em estado de choque, estão sob observação numa outra unidade. Vamos a mais um curto intervalo. Daqui a pouco tem outras informações para si. Não deixe de acompanhar. Volte connosco logo a seguir. Renovados votos de boa noite, Angola. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Vamos agora rever alguns assuntos que marcaram a semana em atualidade aqui no Girassol Jornal. 27 de outubro, uma data histórica para a saúde em Angola. O país está a introduzir pela primeira vez a vacina contra o cancro do colo do útero. Foram adquiridas mais de 2 milhões de doses. As doses de vacina são perto de 2 milhões de doses que o governo angolano adquiriu e, naturalmente, o que nós queremos é que as nossas crianças cresçam com saúde e estejam livres deste cancro. Alguns eventos adversos são comuns a qualquer vacina ou medicamento. Podem ocorrer e, na sua maioria, leves, como inchaço, dor de cabeça e febre. Esta será a 3ª greve do setor da justiça nos últimos 2 anos. Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, foi possível constatar portas fechadas para quem procurava pelos serviços notariados. Serviços ligados às conservatórias, lojas de registros e comarcas encontram-se paralisados devido à greve dos oficiais de justiça de Angola, que termina no dia 14 de novembro. Caso não haja resposta do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, as reivindicações poderão conhecer novas fases. Serão no total 3.000 postos de empregos a serem criados com a entrada em funcionamento da mina de Tetelo. Por esta altura, 1.500 empregos já foram criados. Até o momento, mais de 1.500 jovens já foram empregados, de um total de 3.000 que espera-se que venham a ser enquadrados no projeto mineiro de cobre de Mavoio. A província de Luanda tem mais de 4.000 empresas de segurança privada. A maioria dessas empresas apresentam dificuldades na sua operacionalidade. Salário baixo, exposição, falta de seguro de saúde e não inserção da maior parte dos seguranças no Instituto Nacional de Segurança Social são algumas das preocupações enfrentadas pelos seguranças das empresas privadas que clamam por condições condignas. Entre os acordos rubricados, destaca-se o celebrado entre a Agência de Desenvolvimento da União Africana, AUDA, NAPAD, e a Aliança das Instituições Financeiras Multilaterais Africanas, que visa a criação de um mecanismo continental estruturado para mobilizar capital financeiro para os principais projetos de desenvolvimento e estabelecer um fundo de desenvolvimento da União Africana.
Outro marco foi a declaração de intenção entre a AUDA NAPAD e a Associação Africana de Segurança Social, ASA, que prevê a criação do Fundo Africano de Investimentos em Infraestruturas com uma capitalização inicial de 4 mil milhões de dólares, podendo atingir 54 mil milhões através da participação de fundos de pensões e instituições de previdência social africanas. O subsídio de desemprego, que começa a ser atribuído em 2027, não irá abranger todos os desempregados, e sim aqueles que por alguma razão perderam o emprego. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social clarifica que não se trata de uma medida assistencialista. Teresa Rodrigues Dias explica que o auxílio será atribuído somente aos trabalhadores cadastrados no Instituto Nacional de Segurança Social. O que queremos dizer é que nós estamos a programar um subsídio para aqueles desempregados que já contribuíam à segurança social. Sob o lema Cidadãos no Centro, Serviços Eficazes, a capital do país acolheu nesta quarta-feira o Fórum Nacional da Experiência do Consumidor. De acordo com o coordenador-geral, Virgílio Alves, o Fórum vem para consciencializar os cidadãos e as instituições públicas. O Fórum Nacional da Experiência do Consumidor, uma iniciativa da comunidade CX Angola, reuniu gestores da administração pública, organizações internacionais, academia, empresas privadas nas áreas de consultoria e tecnologia. No terceiro dia de seminário sobre segurança pública, que junta ministros do interior da CPLP, um dos painéis de discussão foi a questão do fenômeno de imigração irregular. Há condições bastantes para que, ao nível da CPLP, nós tenhamos uma migração segura, regular e ordeira. E isto, feito de forma segura, regular e ordeira, de acordo com o Compacto Global sobre as Migrações de 2018, em que grande parte dos membros da CPLP são signatários, isso vai contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão migrar, vão procurar emprego, vão fazer turismo. Então, é uma cadeia de valores que vai contribuir para o crescimento econômico dos países, vai contribuir para o aumento do PIB. Cerca de 20 anos depois da última reforma da Lei de Terras, alguns especialistas e organizações da sociedade civil defendem a necessidade de se alterar a legislação em vigor para responder aos desafios atuais do ordenamento do território e da habitação no país. O Gelson consegue os 3 primeiros pontos na presente edição do Girabola. O Cabos Corpo do Palanca, mesmo perdendo, continua na segunda posição da prova com 11 pontos. O campeonato nacional é liderado pelo Recreativo do Lubolo com 13 pontos. Maradona, lendário futebolista argentino, é a nossa personalidade desta semana. Diego Armando Maradona Franco nasceu em Lanús, Argentina, a 30 de outubro de 1960 e morreu de doença em Tigre, Buenos Aires, no mesmo país, a 25 de novembro de 2020. Maradona, que viveu 60 anos, foi um futebolista argentino que atuou como médio ofensivo e avançado, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. El Pibe de Ouro liderou a Argentina na conquista da Copa do Mundo México de 1986, marcando nos quartos final o golo do século ante a Inglaterra. Dieguito representou a equipa das Pampas de 1977 a 94, com registro de 91 jogos, 34 golos, e também esteve nos Mundiais de 1982 em Espanha. Em 1990 na Itália foi vice-campeão. Em 1994, por conta da sua notória participação em Copas do Mundo em 2002, Maradona foi escolhido para a equipa dos sonhos dos Mundiais de Futebol. Na votação do melhor jogador do século XX pela FIFA em 2000, El 10 foi primeiro na votação popular e terceiro na votação dos especialistas da FIFA. Igualmente, em 2000, foi eleito o 5º melhor jogador da história pela IFFHS, Federação Internacional
Napoli de Itália de 84 a 91 com 259 partidas, 115 tentos e 5 troféus, saliência para 2 campeonatos de Itália e uma taça UEFA. Maradona foi o primeiro jogador na história do futebol a estabelecer 2 vezes o recorde mundial de transferência mais cara. Primeiro, quando foi transferido para o Barcelona por um recorde mundial de 5 milhões de euros, e o segundo quando foi transacionado para o Napoli de Itália pelo valor recorde de 6 milhões e 900 mil euros. Enquanto treinador, Maradona comandou a Argentina no Mundial 2010. Maradona considerava o antigo presidente de Cuba, Fidel Castro, seu segundo pai. As duas figuras conheceram-se em 1986, logo após a vitória da Argentina no Mundial do México. No dia 25 de novembro de 2020, em sua casa, Maradona sofreu uma paragem cardiorrespiratória e morreu aos 60 anos. Os restos mortais de Maradona estão sepultados no cemitério Jardim de Bella Vista, localizado no bairro com o mesmo nome, em Tigre, periferia de Buenos Aires, capital da Argentina. O candidato da lista 1 para o 14º Congresso da UNITA, Rafael Savimbi, disse hoje que vai trabalhar em prol da unidade dos militantes para a tão almejada alternância política que poderá se traduzir no bem-estar e felicidade de todos os angolanos. Savimbi disse que falava no final da marcha para a sua candidatura à presidência do Galo Negro, esclareceu que o facto de seu pai ter fundado a UNITA não simboliza que o partido dos maninhos seja monopólio familiar. O município de Viana, aqui em Luanda, foi o local escolhido por Rafael Masanga Savimbi para início de sua campanha à liderança da UNITA. O candidato da lista 1 ao 14º Congresso do Galo Negro percorreu algumas artérias do município satélite até o complexo Suvismo. Dirigindo-se aos militantes, Masanga Savimbi disse ter escolhido Luanda para início de campanha por ser a maior praça política do país e concentrar o maior número de membros filiados à UNITA. Masanga disse também que este 14º Congresso constitui-se numa oportunidade para reforçar a coesão dos militantes e conquistar as eleições de 2027. Nós escolhemos Luanda porque Luanda é a capital e é em Luanda onde há o maior número de delegados, mas também é a maior parte da população angolana. Então nós quisemos começar aqui na nossa capital para podermos dar um sinal forte a toda Angola de que estamos preparados para este desafio. Nós estamos nesse exercício para fazermos o balanço dos últimos 6 anos, praticamente, e para podermos, então, lançar as bases que nos permitam que possamos disputar as próximas eleições com o partido da situação, mas, sobretudo, ganhar mesmo as eleições de 2027. O candidato à presidência da segunda maior força política do país esclareceu também que a UNITA não é de sua família, mas de todos os militantes, daí ter escolhido o lema "Todos contam", seja qual for o resultado eleitoral. Podem haver interpretações segundo as quais Rafael Masanga é candidato porque o pai fundou. Não é verdade. Eu sou um militante assíduo deste partido, é verdade, nasci na UNITA, cresci na UNITA, estudei na UNITA e, à luz da nossa Constituição, temos direitos e deveres iguais. E o mesmo nos nossos estatutos. Então, não há aqui nenhum problema. A UNITA, repito e reafirmo, não é mesmo propriedade e nunca foi de nenhuma família. Os que levantam este aspecto até têm má fé. É má fé porque não é isso. Nós somos a UNITA sim é uma mesma família, uma família grande, que congrega angolanos de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau. Isto é que é a UNITA. Apesar de sua juventude, Rafael Masanga Savimbi diz estar preparado para o desafio e que muito respeita os mais velhos, daí que, segundo ainda o mesmo, a sua candidatura não causa ruptura no partido dos maninhos. Não sou o único jovem na história do mundo que o desafiou. Nós hoje no Burkina Faso, hoje na França, em outras paragens, são jovens. Então eu acho que é possível. Nós somos homens, somos mulheres com capacidades e por que não também em Angola? Eu acho que é possível. É possível.
Mas digo mais, não é uma candidatura de ruptura. Nós não estamos contra os mais velhos, porque até eu sou um respeitador. Eu respeito profundamente as minhas origens, a cultura e os mais velhos. Mas é necessário que a juventude se atire. É necessário que, na responsabilidade que é devida, possamos dizer que estamos presentes e que na resolução dos nossos problemas dos jovens, nós também estejamos sentados na mesma mesa com os mais velhos para podermos decidir o futuro desse país. A Organização da Mulher Angolana, nos municípios do Kazenga, Rangel e Molevos, garante trabalhar para reduzir os índices de analfabetismo, capacitar as mulheres para o empreendedorismo e, entre outras linhas de força, para as recém-eleitas secretárias municipais da OMA. O dia de hoje foi de festa para as militantes do braço feminino do MPLA, que em assembleias constitutivas, testemunhadas por membros do Bureau Político do MPLA, escolheram nas urnas as atuais secretárias municipais. O município dos Molevos já conta com uma secretária municipal da OMA eleita neste sábado em Assembleia Constitutiva. Trata-se de Luísa Balacongo, que foi eleita com 310 votos das mais de 300 delegadas do município. A secretária municipal da OMA nos Molevos disse que, apesar dos desafios do município, vai trabalhar em prol da redução dos altos índices de analfabetismo e melhorar as condições sociais dos mais vulneráveis. Dizer que a OMA, o principal papel da OMA é a alfabetização e ação social. São N desafios, mas aquilo que levaremos a cabo daqui em diante é velar as famílias vulneráveis, prestar maior atenção àquelas mulheres que precisam de um ensino em nível da sala de alfabetização. Independentemente de sermos mulher, mas o nosso grande desafio é que o nível de alfabetismo a nível do nosso município dos Molevos seja reduzido. Muito trabalho, dedicação, acima de tudo, disciplina e comprometimento para que possamos estar de próximo com as mulheres, ouvir e trabalhar com elas na resolução dos principais problemas que anseiam essa camada e com elas resolver os problemas da comunidade. Com 137 votos a favor, Elsa Luvumbo foi eleita secretária municipal da OMA no Kazenga. A militante elencou o combate ao desemprego através do empreendedorismo como uma de suas linhas de ações durante o seu mandato. O que eu quero nesse momento é união, trabalhar com as bases, ficar lá na base. O camarada presidente já disse, é ir nas bases e trabalhar com as bases. Vamos lutar para o empreendedorismo, porque empreendemos a mulher, formamos a mulher sendo empreendedora, vamos ter pessoas a trabalharem capacitadas, dando também emprego a outras pessoas. Então a nossa luta é o combate ao desemprego. Temos que também, vamos fazer o possível de capacitar as mulheres em termos de no ensino superior, e se for possível vamos ter mulheres aqui formadas a 100% para levar esse povo ou essa OMA avante. Apelo às nossas queridas delegadas, às nossas queridas mamás, que possamos trabalhar juntos, com responsabilidade e espírito de equipa, para que possamos eleger lideranças capazes e comprometidas com as causas das mulheres angolanas. É importante que as nossas escolhas sejam guiadas pelo compromisso com o desenvolvimento do nosso país e com a promoção e igualdade do gênero. No município do Rangel, Manuela Francisco Magnólia diz que vai trabalhar com as mulheres para a conquista das eleições em 2027. Foi um processo bastante organizado, portanto, disciplinado, ordeiro. E o que temos a dizer é que é felicitar as delegadas por um processo de sucesso. Portanto, foi eleita a nossa camarada Magnólia, que agora tem a responsabilidade de levar, de conduzir os trabalhos da OMA aqui a nível do município do Rangel. Nós acreditamos que ela está capacitada. Vamos transformar o nosso desafio para, de facto, em 2027, apresentarmos como conquista, com o esforço de todas as camaradas do nosso comitê. E, como disse no meu discurso, também o apoio do camarada primeiro, né, o partido, para conseguirmos então materializarmos todas a nossa linha de força e nosso plano de ação desse quinquênio. As Assembleias Constitutivas Municipais, realizadas neste sábado, antecedem ao 8º Congresso Ordinário da OMA.
A edição de sábado do Girassol Jornal fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tenha um bom resto de sábado e acompanhe logo a seguir o show Angola 50 anos, a partir da cidade de Moçambique. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.